E aí, minha gente? Como é que vocês estão, hein? Cheguei mais, boa segundona para todo mundo. Bora começar a semana conforme o prometido na semana passada, trazendo um pouco de futebol português aqui, um suco do Tugão, né? Um sumo, como eles dizem aqui em Portugal, mais especificamente falando do Futebol Clube do Porto, porque ontem, domingo, tive a oportunidade de estar no Dragão com mais de 47 mil adeptos, torcedores, para dar as boas-vindas ao Futebol Clube do Porto nessa temporada 2024-2025, jogo de apresentação, uma festa muito bonita, contra o Al Nassr, uma goleada do Porto com muita facilidade, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. 4-0 para cima de um time recheado de bons jogadores, o que mostra uma campanha sólida do Porto nestes amistosos antes de começar a temporada para valer, né? Se eu não estou enganado, foram 8 jogos, 8 vitórias desta nova equipe, comandada agora por um novo treinador, o Vitor Bruno. E agora já se preparando para o jogo de sábado, que esse sim já começa a valer contra o Sporting, uma super taça em Aveiro, e aí vale título, vale troféu na prateleira. Então o Porto já começa a pensar neste jogo, né? Semana de preparação aí, teremos muita coisa e teremos vídeo aqui também no canal depois da partida no sábado. Mas o que eu queria fazer nesse vídeo aqui é falar sobre o jogo em si, mas mais do que isso, trazer um pouquinho das minhas impressões sobre esse novo Futebol Clube do Porto. E quando eu digo novo, eu estou me referindo, obviamente, ao novo presidente, André Vilas-Boas, a nova direção, novas cabeças pensantes, né, tanto no departamento financeiro, de comunicação, de estratégia, de mercado, enfim, como também do novo treinador, o Vitor Bruno, e que vai se refletir numa nova equipe. Uma nova equipe com muitas caras antigas, né? Porque basicamente o Porto não contratou ninguém no mercado e também não perdeu ninguém do que já estava previsto, ainda não fez uma tal grande venda que o clube precisa fazer até a nível financeiro. A gente já vai falar também desse pormenor. Mas trazer um pouquinho das minhas impressões baseadas também neste primeiro jogo, tá? Dá pra gente dizer, de acordo com as minhas primeiras impressões ali, que quem está trabalhando hoje para vender o produto Futebol Clube do Porto e aproximar o time, tanto a equipe quanto também o clube do torcedor, tem feito ações que vão de encontro à modernidade, às boas práticas que se praticam em outros clubes no mundo que têm feito bons trabalhos nesse sentido. Eu vou dar alguns exemplos aqui, obviamente, mas a ideia é conectar mais o time com a torcida, abrir um pouco mais a casinha para a comunicação social, não apenas nacional, mas também internacional. Isso é muito importante, olhar de dentro para fora e não sempre só para dentro, enfim. E também criar alguns mecanismos para deixar o ambiente mais leve, independentemente de resultados. Obviamente que isso é muito bonito falado agora, né? Estamos começando a temporada, os amistosos correram bem, enfim, o ambiente está leve. Depois das derrotas é que a gente vai ver se isso vai se manter ou não, mas o interessante é que o movimento está sendo feito. E trazendo alguns exemplos, né? O que o Porto fez no início do dia de ontem, quando chega a equipe no ônibus, no autocarro, em frente ao Dragão, e os jogadores descem para receber o carinho, né? No meio da multidão, no meio do povo, conectando a equipe, os atletas, com o torcedor, recebendo esse apoio, essa emoção à flor da pele, é muito bonito. E é algo tão simples que nunca tinha sido feito e que mostra que o clube quer gerar mais essa conexão. E além disso também, uma ideia muito inteligente de vários jogadores saírem de dentro ali, já na parte interna do estádio, das arquibancadas, onde os torcedores vão se reunindo para sentar nos seus lugares, saírem ali de algumas portas e encontrarem os torcedores, e ali foi uma grande festa, né? As imagens são muito bonitas, para quem não viu, aconselho ir lá no Instagram do Futebol Clube do Porto, nas redes sociais do Futebol Clube do Porto, que aproveitaram muito bem durante essa pré-temporada também para fazer vários tipos de conteúdo, e também essa parte de abertura foi muito bem veiculada por lá. Eu aconselho a ver, né? Foi uma imagem muito bonita, depois os jogadores descendo pelas arquibancadas, sendo ali abraçado pelos torcedores. São pequenas coisas, pequenos gestos que criam empatia, criam conexão, e eu acho isso muito rico, tá? Não só isso,
né? Também tivemos uma entrevista pós-jogo para Sport TV aqui em Portugal, com o Carlos Matos Rodrigues, o jornalista, e também com o Luiz Freitas Lopes, o comentarista, com o Vitor Bruno. Uma entrevista de quase 20 minutos, algo que não é peculiar, né, depois de um jogo, e falando muito de futebol. Acho que 10 minutos ali foi só sobre estratégias, né, o tático, muita gente gosta disso, obviamente que tem que ter uma outra parte de informação mais quente e tal, que vai capturar jornalisticamente outros tipos de público, outras atenções, mas falando bastante de futebol, né? E deu para entender mais ou menos o que o Vitor Bruno pensa nesse início de temporada, como é que ele vai trabalhar, como é que ele vai montar o time. Isso para o torcedor que gosta de futebol mesmo é muito enriquecedor, né? Mais do que uma coletiva de imprensa, que poderia ter tido ontem também, eu acho que vai ter, obviamente, em várias oportunidades durante a temporada. Você precisa ter esses momentos em que há uma conexão também explicativa do que o treinador quer fazer com a equipe. E ontem tivemos isso. Dentro do aspecto da comunicação também, senti um ambiente muito mais leve, muito mais aberto a tentarmos, por exemplo, exclusivas durante a temporada, algo que acontecia muito no meu caso antigamente, mas era restrito. Uma por temporada, duas por temporada. Talvez agora o Porto vai se abrir mais, inclusive de outras formas, para fazer essa conexão. E eu acho isso muito importante do Porto como marca, e algo que capta também a atenção de um público mais novo, né, mais jovem. Porque, cara, o Florentino Pérez falou uma parada quando foi criar aquela geringonça da Superliga. De tudo que ele disse, eu acho que vale a gente destacar que o futebol está perdendo espaço nessa nova geração, e aí eu estou falando molecada dos 10 a 20 anos, 15 a 20 anos, para outros entretenimentos. É uma conversa mais deep, mais profunda. Mas o futebol está perdendo espaço para os games, para plataformas digitais, para outras coisas. O público mais jovem, até por uma questão de comportamento, e até por uma questão de ter tanta coisa on demand, né, perde a paciência de ver um jogo de 90 minutos. Isso só é consolidado e o moleque vai ganhar essa vontade de assistir pela paixão, né, pela conexão. E se a gente não explorar a conexão, fica muito difícil de criar qualquer coisa. Então eu acho que o Porto está indo num caminho certo. Eu vou usar um exemplo da Inglaterra, tá? O Manchester City, ao longo dos últimos anos, até pela necessidade de se vender, né? E eu estou falando antes dessa era vitoriosa, desde que foi comprado e começou a investir realmente em futebol de uma forma mais séria para ganhar títulos, o Manchester City é um dos clubes mais abertos, mais legais para trabalhar, tanto a comunicação social, quanto os torcedores, quanto as ativações de marca, enfim. Enquanto o Manchester United, que é maior que o Manchester City, para muitos é o maior time da Inglaterra, parou no tempo. Parou no tempo. E isso foi muito ruim na exploração de marca do Manchester United, não apenas internamente, mas externamente. E quando a gente vê aí para resultado, influenciou o quê? Um clube ser mais aberto do que o outro, né? Não influencia muita coisa, porque no final das contas o resultado é trabalho, o treinador, os investimentos, a direção esportiva, e não essa parte externa que cerca e é tão importante para criar esse ambiente. Enfim, então o Porto, nesse sentido, me deixou muito boas impressões neste início, mudou muita gente lá dentro também, e eu acho que isso é importante. Tá? Gostei do que vi e estou com boas expectativas para essa temporada, até para trazer conteúdo na TNT, até para, enfim, produzir mais coisas com o clube, mesmo o clube não estando na Liga dos Campeões. E aí vamos passar para a parte esportiva. Muita gente está me perguntando quem é o novo treinador do Porto. O público brasileiro ainda não sabe quem é Vitor Bruno, tá? Vitor Bruno e sua bermuda. Isso é muito engraçado. Será que Vitor Bruno usará bermuda toda a temporada? Para quem não sabe, público brasileiro aí, o Vitor Bruno está sempre de bermuda. E é motivo de piada, né? Entre os torcedores do Porto. E há essa indagação. Será que o homem vai ficar de bermuda até no inverno? Já fez jogos como adjunto de bermuda na Rússia. Enfim, grande Vitor Bruno. Cara, o Vitor Bruno era treinador auxiliar do Porto na época do Sérgio Conceição.
teve sim o problema, e não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, mas entre os dois, nessa transição, a saída do Sérgio Conceição, o Vitor Bruno aceitando o cargo de treinador principal, teve sim um imbróglio, quem não viu aí procure, porque é um tema que ia demandar muito tempo aqui, mas o Vitor Bruno é um cara que me parece entender bastante de futebol. Quando eu falei no final da temporada passada aqui que eu achava que o Porto deveria manter o Sérgio Conceição, independentemente do resultado das eleições, porque seria um ano de transição e muitas mudanças podem cobrar um custo alto, e aí eu estou falando até mesmo de pensamentos, de conhecimento do clube, de conhecimentos do plantel e até mesmo de otimização dos jogadores que tem em mãos, né? Porque o Sérgio era muito bom nisso, pegava um time que no papel não era tão bom e transformava os jogadores a cara, a moda do Porto de uma forma muito bem feita, e o mérito do Sérgio nisso. Quando eu falei sobre isso, abre uma margem positiva da gente ver o Vitor Bruno no comando do clube agora, porque o Vitor Bruno tem tudo isso, só não tem a casca do Sérgio, né? Ou seja, ele já conhece o plantel, há muito tempo trabalhando com esses jogadores, já tem a confiança, se não da totalidade, da maioria dos atletas que estão ali dentro, e já vai ter um corte de caminho aí, né? Caminho meio andado para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, que era um bom trabalho. O Sérgio Conceição não deixa o Porto por um mau trabalho, deixa o Porto por uma questão política, não vamos negar, mas também por uma questão financeira, né? Porque o Porto está tendo, por problemas financeiros acumulados durante os últimos anos, o Porto tem uma dívida gigantesca, o Porto está tendo que fazer cálculos de rota, e o Sérgio Conceição tinha um salário incompatível para aquilo que o Porto pode pagar hoje. Essa é a grande verdade. Se valia a pena ou não é uma outra conversa, porque ele também formava jogadores e tal, e aí é um debate. Mas o Vitor Bruno é mais equacionado nisso de uma forma mais plausível, até porque é um treinador jovem que está chegando agora para ser treinador principal e conhece muito bem a casa e conhece muito bem de futebol. O que eu acho é que o ponto negativo é que ele não tem a casca do Sérgio, de um treinador já rodado. Então eu acho que ser treinador adjunto e ser treinador principal há uma diferença muito grande. Ele pode assimilar isso muito bem? Pode. Porto pode voar nessa temporada? Pode. Mas quando os resultados não vierem, eu quero também ver a postura do Vitor Bruno como treinador, porque a gente sabe que futebol para treinador, na maioria dos casos, é resultado, e o Porto é um clube grande, não dá tempo, né, de respirar. Então o Vitor Bruno vai ter que se adaptar a essa realidade como treinador principal. É muito diferente ser adjunto e treinador principal, então eu quero ter calma nessa questão da pressão. Uma outra parte que eu acho que ele tem que melhorar é a nível de comunicação, media training, mas isso é natural, né? Eu acho que ele ainda fala um pouco para dentro, olhando muito para baixo, ainda não tem tanta familiaridade assim com as câmeras, né? Não é tão sucinto, ou pelo menos não consegue fazer o recorte mais otimizado ali do que ele quer passar, mas eu acho que isso é ajuste, né? E ajuste fino que vai sendo feito durante a temporada não chega a ser um problema, porque interessa mesmo é ele comunicar com os jogadores e tentar extrair o melhor da equipe. E aí, olhando para a equipe, eu acho que o Porto, se a gente olhar o plantel, tem algumas carências, laterais, enfim, talvez uma outra opção lá na frente, o Pepe saiu, talvez outro zagueiro, mas ele vai tentar fazer uma limonada com os limões que tem, né? Então o David Carmo já foi agora integrado, era um jogador que não estava nas contas do Sérgio Conceição, de repente podemos ter uma zaga ali com o David Carmo titular ao lado do Otávio, os laterais, vamos ver como é que vai ser a temporada do João Mário, você tem o Martim Fernandes também surgindo, né? Você tem outros jogadores que devem ser aproveitados também, como o Gonçalo Borges, que foi muito aproveitado durante esse período de amistosos, o próprio Ivan Raime, enfim, o Nico Gonçalves é muito bom jogador, o Varela é muito bom jogador, o Gruitch a gente já sabe que o Porto pode confiar. Os jogadores brasileiros ontem, no jogo contra o Al Nassr, né, tô dizendo que os que estavam na seleção não jogaram, estavam lá no Dragão, mas não jogaram, né? Tô falando do PP, tô falando do Evanilson, tô falando do Wendel. Enfim, o Porto não tem uma equipe ruim. Precisava de alguns reforços? Sim, mas mais do que reforços, talvez
se não perder nenhum grande jogador, como por exemplo o Diogo Costa no gol, eu acho que vai poder competir. Vai poder competir. Isso é um ponto importante dentro de um cenário onde você tem um Benfica que tem uma boa equipe, um excelente plantel, e que você tem o Sporting atual campeão que também não perdeu ninguém significativamente no mercado, né? E que tem uma bela equipe, que aliás bateu o Atlético de Bilbao com muita facilidade no recente amistoso. Pois bem, vamos ver. Chance para a molecada também, né? Acho que vai ser uma época em que, uma temporada em que o Vitor Bruno vai dar chance para alguns meninos. O Vasco, por exemplo, foi testado, o Mora, mas isso tem que ser gradativamente, tem que ser com calma também para não queimar os atletas da base, né, que vem aí do Porto B. O jogo de ontem, para a gente encerrar, eu fiquei impressionado com a deficiência e, enfim, o jogo que o Al Nassr apresentou. Eu estava à espera demais. Não é que eu ache que na Arábia Saudita se joga o melhor futebol do mundo. Não entro nessa conversa, pelo menos do que vejo, de que o campeonato árabe se equipara ao campeonato português, ou o campeonato francês, ou as principais ligas e tal, como muita gente quer vender. Entretanto, o time não era para jogar tão mal assim. Tem um bom treinador, o Luiz Castro. Ontem não tinha o Laporte e não tinha o Cristiano Ronaldo, mas tinha Sadio Mané, Brozovic, Otávio, Alex Telles, Talisca. Tem lá uns 5 jogadores locais e tal, mas um time cheio de erros individuais, muito espaço para o adversário. E o Porto, mesmo com um time misto, tá? Não era o time principal do Porto, como eu disse, tem alguns jogadores que ainda estão voltando e talvez serão integrados para a Supertaça, mesmo com um time misto, passeou em campo. Teve momentos ali que parecia um time profissional contra um time amador. O próprio Luiz Castro falou, o primeiro tempo foi terrível. Foi 4-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Porto tirou o pé claramente, depois teve as mudanças e tal. Mas há um abismo gritante entre o futebol praticado pelo Al Nassr e o Porto. Pô, Quesada, mas o Al Nassr também está no início da temporada. Porto também. Estamos falando de amistosos aí. Esperava mais do Al Nassr. Esperava mais. Fiquei surpreendido como o Porto teve facilidade. Aliás, não só contra o Porto, né? Mas nessas campanhas do Al Nassr em jogos amistosos, ficou devendo a equipe do Luiz Castro. Vai ter muito trabalho, porque o time do Al Hilal, eu aqui já comentando futebol árabe, é muito mais interessante, futebolisticamente falando, do que o próprio Al Nassr. Então vai ter muito trabalho para competir lá internamente. O que para nós aqui não interessa tanto, porque interessa mais, obviamente, o Porto. Gostei do que vi, tá? Eu acho que as dinâmicas do meio-campo são as mais interessantes, especialmente na pressão alta que o Porto quer fazer. Muitas vezes num 4-1-3-2, pressionando muito a saída de bola. Não vai dar para fazer isso em todo jogo, porque você expõe, se o outro time sair com facilidade, você deixa um buraco muito grande entre linhas no meio-campo e no espaçamento atrás da defesa. O Vitor Bruno falou isso ontem na entrevista para a Sport TV, mas eu achei interessante. Dinâmicas ali com o Nico Gonçalves mais aproximado dos jogadores de frente para ser o homem do último passe, para ser o homem entre linhas, receber a bola e municiar os atacantes, quando voltar o Evanilson também. Enfim, gostei do Varela, acho que o Varela é um jogador de nível muito alto, né? Espero que o Porto mantenha ele por mais tempo. O Gruitch também é aquele jogador que eu falei. E acho que o Porto vai se encaixando, né, com mais minutos e chances para aqueles que não tiveram tanto no passado por um motivo ou outro, né? Então vamos ver como é que vai se comportar esse novo Porto. Importante, o próximo jogo contra o Sporting vai ser uma pedreira para o Porto, porque o Sporting está jogando muito bem a bola no próximo sábado. Meus caros, falei muito, né? Mas fazia tempo que eu não falava do Tugão. E em breve teremos vídeo aqui do Sporting e do Benfica. Atenção, torcedores do Benfica, estou sim encantado com o tal do Prestiani nesse início de temporada. Falaremos disso em breve aqui, até porque não teremos Porto na Liga dos Campeões, mas teremos bastante Porto por aqui também. Tchau para vocês.